E amém. Irmãos, a palavra de Deus que vai ser ministrada hoje é sobre ser uma terra boa. Tá? Eu creio que você é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que é abençoada. A Bíblia fala que existe a parábola dos solos, ou a parábola do semeador, e uma semente que é lançada e cai na estrada, cai no meio do caminho, outra cai em cima da pedra, outra cai em cima, entre os espinhos, e essas sementes acabam não produzindo o que poderiam produzir. Mas tem uma semente que cai em terra boa. A semente é a palavra, e a palavra de Deus, ela sempre é viva e eficaz. Ela corta com uma espada de dois gumes, ela atinge aquele que ministra e aquele que é ministrado. Por isso eu sei que essa palavra vai cair em terra boa e vai abençoar a sua vida, a sua casa, sua família, seu ministério. E desde já nós da família Batista Éden temos uma palavra de gratidão para você. Que Deus abençoe toda a sua casa e a tua família. Vamos orar, mas também vamos adorar a Deus. Vamos adorar com o Alfredo, Sueiro, Edito. Está conosco também mais uma vez a apóstola Raquel, Márcia. Então vamos adorar. Eu convido você aí na sua casa, aí onde você estiver, para adorar o Senhor. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade.
Deus, o Deus da paz, o Deus da vitória, o Deus da provisão. É Ele que move os braços dele poderosos quando nós oramos, porque a oração do justo tem o seu valor, tem os seus efeitos, porque o coração sincero diante de Deus move os braços do Todo-Poderoso, o nosso Deus, aquele que transforma e que restaura a vida. Eu creio que nesse exato momento, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, Deus está se movendo, Deus está derramando cura sobre aqueles que estão enfermos no leito do hospital, aqueles que estão precisando agora da oração, do milagre de Deus. Eu tenho a certeza que Deus está agindo, Ele está se movendo em favor daqueles que têm buscado o Senhor. Por isso, creia nas promessas de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é real, Deus Ele existe, o nosso Deus é real. Adore a Ele, celebre a Ele, olhe ao Senhor, coloque para fora aquilo que tem afligido o teu coração, pois Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Acende, Pai, a chama, Pai, sobre o teu povo, a tua igreja, a tua noiva, Pai. Move os teus braços poderosos em nosso favor, para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Resplandecer no meu primeiro amor, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estar nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, acende a chama. Traz alegria de volta, Senhor. E uma vez brilhou, Ele vai brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Jesus, todos os corações. Vem limpar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, Senhor, limpa mesmo, Deus. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem brilhar, vem resplandecer o meu primeiro amor. Ao Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade. Ele está nesse lugar, Ele vai lhe abençoar. Tá? Então eu peço ao Senhor nessa hora que abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua vida. Nessa hora eu peço para você que abra a sua Bíblia, tá? No livro de Lucas no capítulo 8, tá? Lucas no capítulo 8, eu vou ler só uma parte da parábola do semeador, e eu quero que a gente aprenda hoje a viver a bênção de ser essa terra boa, essa terra fértil, essa terra abençoada. Eu estou diante aqui de homens e mulheres que são bênçãos para esse ministério, para a nossa vida, são terra abençoada para a sua casa, para a sua família, e eu sei que você também é uma terra boa, uma terra abençoada. A Bíblia diz assim, Lucas capítulo 8, no versículo 4, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu
a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então escute essa palavra. Você é terra boa, é terra que pode ser uma terra muito fértil. Mas tem uma outra palavra que eu queria ler com você agora, num momento assim um tanto diferente, tá? Está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, quando vai falar aqui, no versículo 29, o seguinte: porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Porque tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eis que vem dias que cortarei o teu braço, versículo 31, cortarei o teu braço, cortarei o teu braço e os melhores de e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão à flor da idade. Meu Deus, que palavra dura, né? Essa palavra que foi dada a Eli e a seus filhos, uma palavra aí com algo terrível, né? Ninguém vai envelhecer, todos vão morrer cedo, e se alguém porventura envelhecer, vai ser para ser envergonhado. Que coisa terrível. Veja bem, Eli e seus filhos, eles se tornaram, depois desse momento todo aí, pesado, terrível que passou na vida deles. Para quem não conhece a história de Eli e seus filhos, Eli era um sacerdote em Israel, e os seus filhos também eram sacerdotes, mas só que eles se desviaram da obra de Deus, da palavra de Deus, e começaram a fazer coisas absurdas no meio da religião e no meio do povo. Entre essas coisas, eles sacrificavam, e aí então pegavam a parte que já não era mais a primícia do sacerdote, já não era mais a parte do sacerdote, pegava a parte do povo, se servia de qualquer maneira, eles faziam os seus serviços de culto de uma forma agora qualquer, e o resultado, eles não tinham temor de Deus. Por conta disso, o inimigo veio, e o resultado derrotou Israel, levou a arca da aliança, e Eli morre naquela mesma ocasião com os seus filhos. Ou seja, a palavra veio para tentar alertar Eli, que o que ele fez? Ele não fez nada, ele poderia se voltar para Deus, mas ele voltou a honra para os seus filhos e se desviou do Senhor. O que a gente aprende aqui com Elias, que se torna esse homem agora, que se torna estéril, sem fruto, infrutífero, morreu a sua descendência. Ele é como aquela semente justamente à beira do caminho. O que é uma semente à beira do caminho? É aquela semente que despreza a oportunidade de ser um representante de Deus aqui na terra. Tá? Então Deus nos chamou para ser embaixadores dele. Quando nós desprezamos essa posição de embaixador de Cristo, é como se nós tivéssemos sido semente que foi lançada no meio do caminho, ou seja, não entendeu o valor dado
a palavra que recebeu. Tem uma palavra viva na sua direção. Valorize essa palavra, viva essa palavra. A outra semente cai sobre a pedra, ou seja, é a ideia aqui de imaturidade. A mesma coisa aconteceu com Eli e seus filhos, ou seja, eles engordavam daquilo que era para abençoar o povo, e Eli acabava honrando mais os seus filhos do que ao Senhor. Por quê? Porque era oferta para Deus, era oferta para o Senhor, e Eli não chamava a atenção dos seus filhos, não disciplinava os seus filhos, e simplesmente deixou eles caminharem na imaturidade. Então a semente que é colocada sobre a pedra é a semente da imaturidade, e essa semente logo ela se perde, ela também não dá fruto. Então, quando a palavra vier, quando a semente vier na sua direção, mergulhe nessa palavra, veja o seu significado, veja o que ela pode mudar na sua vida. A palavra, ela pode ser só uma palavra qualquer, mas ela também pode ser um grande rema. A palavra, ela transforma, e ela pode causar uma grande transformação na sua vida, se você assim permitir. Mas também tem uma outra semente que cai ali entre os espinhos, ou seja, ela cresce entre os espinhos. Essa é a ideia do mundanismo, da pessoa que recebe a palavra, mas ela está tão apegada ao mundo, que ela começa então a tomar aquilo que é o melhor do Senhor, e ao invés de entregar para Deus, ela fica para si. Ela se mistura, ela tem uma coisa que a gente fala aqui no meio dos evangelhos, que é o crente Raimundo, que é um pé na igreja e o outro no mundo. Os Raimundos, que me desculpe, é só uma brincadeira, mas a ideia é a ideia do mundanismo, de você então sempre não estar firmado na rocha. É aquela semente que está ali, ela foi plantada, ela até cresceu, mas o mundo veio e a sufocou, e o resultado, ela não pôde produzir fruto. E aí então a gente começa a entender que tem uma outra semente, e essa semente é você, a semente boa, a semente da fertilidade, a semente que multiplica, a semente que dá fruto. Então existem algumas atitudes para ser tomada, para que nós possamos viver essa boa semente e essa boa terra, essa terra frutífera. E a primeira coisa que eu entendo é caminhar debaixo de obediência. A Bíblia diz que se eu crer que eu sou essa boa, se eu acreditar que eu sou essa boa terra, eu vou receber sim, muito bem, tudo aquilo que vem de Deus. Deus fez um chamado para você, obedeça ao chamado. Deus te deu uma direção, obedeça à direção, e o resultado vai ser o quê? Você está caminhando como uma terra frutífera. Você lembra da história de Isaac, lá em Gênesis capítulo 26, que eu citei ontem? Veio fome sobre a terra, e aí o resultado, Isaac queria ir para o Egito, mas Deus disse para ele: fica em Gerar. Gerar era uma terra seca, mas Deus deu um comando para ele: fica em Gerar. E ele ficou ali naquela terra que era uma terra seca, e na terra seca ele plantou. E mesmo plantando em terra seca, porque ele estava caminhando debaixo de obediência, o resultado foi: ele colheu a 100 por 1. Ele teve uma colheita sobrenatural. Então a primeira coisa que eu entendo é que eu preciso viver a obediência se eu sou essa terra boa. Mas eu preciso também não me deixar influenciar pelos momentos vividos. Por exemplo, quando José chega no Egito, ele vai experimentar dois momentos. O primeiro momento é o da vaca magra, e o segundo momento é o da vaca gorda, tá? Ou seja, havia sementes secas e boas sementes, vacas magras e vacas boas. Veja bem, o problema não estava na vaca magra nem na vaca boa. Se você prestar atenção em Gênesis, no capítulo 41, você vai descobrir o seguinte: que quando passaram os 7 anos ali de bênção da vaca gorda, e aí então José enche os celeiros, vem então os 7 anos de fome. Quando chegam esses 7 anos de fome,
as nações vão para o Egito, e elas vão para o Egito para buscar alimento, para buscar as sementes, os cereais, vão até Faraó, e a palavra de Faraó é, olha, vai com José. Vai com José. Não mandou para os celeiros, não mandou para os campos, não mandou para as vacas, ele mandou para aquele que era a terra boa. A terra boa era José. Assim como você entenda, olha, você pode estar num momento circunstancial difícil, mas a terra boa é você. É a partir de você que a produção virá, que a multiplicação virá. Quando você caminha em obediência, quando você não se deixa influenciar pelo momento, você entende que é terra boa, e na hora certa você vai multiplicar, você vai frutificar, você vai crescer. E eu quero até profetizar que chegou o tempo do teu crescimento, chegou o tempo de você avançar, de você ir adiante, conseguir realizar os seus objetivos. Receba a palavra e em nome de Jesus Deus vai abençoar você. Mas se eu sou terra boa, eu tenho que entender que ser terra boa é ser fértil, mesmo quando você está num deserto. Caleb se tornou esse homem fértil, mas é interessante que Moisés, o grande libertador, quando você olha a palavra de Deus, no livro de Hebreus, traz uma palavra para Moisés interessante. Diz assim, Hebreus no capítulo 3, no versículo 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Guarde essa palavra, como servo. Moisés era fiel como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí vem falar Cristo, e vai fazer uma comparação de Moisés com Jesus. Aí diz assim, ó, Cristo, porém, como filho. Moisés é servo, Jesus é filho em sua casa, a qual casa somos nós, quando se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação do deserto. O que a Bíblia está falando aqui para nós? A revelação da provação e da tentação do deserto fala de dois momentos de Israel. O primeiro momento em Massá, o segundo momento em Meribá. Esses momentos aí estão trazendo uma cronologia, um tempo. Por exemplo, o primeiro momento vai falar de Moisés, quando está vendo o povo murmurando ali, com 1 mês de caminhada no deserto. E o último momento já é depois de 40 anos de deserto. O que Deus está trazendo aqui para nós é que aquele povo passou 40 anos vivendo no deserto, no meio de murmuração. E somente dois, Josué e Caleb, conseguiram superar tudo isso. Por quê? Porque mesmo no deserto, eles conseguiram ser terra fértil, terra abençoada. Moisés como servo, Jesus como filho, e nós como o quê? Como o templo desse filho. Então entenda isso, você nasceu para ser terra boa, terra fértil, terra produtiva, terra abençoada. E quando há essa manifestação da fertilidade em nossas vidas, o resultado, nós começamos a reproduzir os mesmos frutos que Jesus transforma, quando ele começa a transformar todos os cenários por onde ele passava. Então, onde você caminhar, a bênção vai estar contigo. Você vai mudar os ambientes, quem sabe começando agora, aí na sua residência, aí onde você está. Caminhe e transforme os ambientes. A Bíblia diz no Salmo 84, eu guardei esse salmo que eu queria ler para você, o versículo 4. Diz assim, ó: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos.
cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião, ou seja, onde ele passa, é como o rio de Deus, onde ele passa, ele transforma o deserto em manancial. Então entenda, você que é terra boa, terra fértil, terra abençoada, onde você for, transforme o ambiente. Quando há essa manifestação, o resultado, nós temos os nossos celeiros cheios para uma colheita sobrenatural, assim como Isaac. E também nós somos ramos frutíferos da videira verdadeira, como diz João capítulo 15. Ou seja, assim como aconteceu com os apóstolos, que realizaram o projeto e os sonhos de Deus, Deus te chamou para essa geração, para ser um realizador de sonhos. Dos sonhos do Senhor, eles podem se cumprir na nossa vida. Que sonhos são esses? Produção de frutos, muitas vidas, muitas almas, e quem sabe o espalhar de um ambiente de paz, amor, alegria, bondade, fidelidade, lealdade, temperança, domínio próprio, um derramado fruto do Espírito Santo na vida de muitas pessoas, através de quem? Da boa terra. Que boa terra? Você é a boa terra. Amém?